Seu coração pode estar pedindo socorro e você nem imagina que a resposta está na temperatura da sua água do banho. Semana passada, atendi um senhor de 73 anos no consultório. Seu Francisco, aposentado, morador de Belo Horizonte. Chegou meio ofegante, com a esposa do lado, contando uma história que me deixou em alerta. Doutor, foi só um banho gelado. Era um dia quente, eu estava suado depois de mexer no quintal. Entrei debaixo do chuveiro frio e, de repente, senti uma dor no peito. Uma coisa estranha, como se alguém tivesse apertado meu coração com força. A esposa completou. Ele ficou pálido, doutor. Pensei que ia desmaiar ali mesmo no banheiro. Seu Francisco fez tudo o que qualquer pessoa faria. Achou que era só um susto, tomou uma água, sentou um pouco e deixou passar. Porque, afinal, o que um banho pode fazer de mal, não é mesmo? Mas o coração dele estava gritando, e não era à toa. Sabe aquela sensação de quando você pula numa piscina gelada? O coração dispara, a respiração acelera, você sente como se o corpo inteiro tivesse levado um choque? Pois é, imagine isso acontecendo com um coração que já trabalha há mais de 60 anos, que talvez já tenha algumas válvulas um pouco mais lentas, algumas artérias nem tão flexíveis quanto eram aos 30. O que aconteceu com seu Francisco não foi acaso. Foi o corpo dele reagindo a algo que muita gente faz sem pensar: expor o coração a um choque térmico que pode ser perigoso depois dos 60. E o pior, quase ninguém fala sobre isso. Você cresce ouvindo que banho frio é saudável, que desperta, que dá energia. E pode ser verdade, mas não para qualquer pessoa, em qualquer idade, de qualquer jeito. Seu coração merece mais cuidado do que isso, e hoje você vai descobrir exatamente o que acontece lá dentro quando aquela água gelada toca sua pele e como proteger esse músculo que não para nem um segundo desde que você nasceu. O que seu Francisco sentiu tem nome: choque térmico cardiovascular, e é um problema muito mais comum do que você imagina depois dos 70. Sabe por que quase ninguém fala sobre isso? Porque é um desses problemas silenciosos que andam disfarçados de "foi só um susto, deve ter sido alguma coisa que comi" ou é a idade mesmo. Mas não é a idade. É o seu coração reagindo a uma agressão que ele não consegue mais absorver como antes. Vou te explicar de um jeito simples. Quando você era mais novo, seus vasos sanguíneos eram como mangueiras novas, flexíveis, elásticas, capazes de se contrair e relaxar rapidamente conforme a necessidade. Quando a água fria batia na sua pele, eles se contraíam rápido, o coração acelerava um pouco, mas logo tudo voltava ao normal. Depois dos 60, essas mangueiras ficam mais rígidas. Não é culpa sua, é o tempo trabalhando no seu corpo. E quando a água gelada toca a pele, acontece algo que os médicos chamam de vasoconstrição súbita. Os vasos se fecham de uma vez, o coração precisa trabalhar muito mais forte para empurrar o sangue e a pressão arterial pode disparar em segundos. É como se você pedisse para um motor de 70 anos acelerar de 0 a 100 numa subida íngreme. Ele até consegue, mas o esforço é brutal. E o mais perigoso: esse esforço extra pode desencadear arritmias, crises hipertensivas ou até mesmo um infarto, especialmente se você já tem algum problema cardíaco que nem sabe que existe. Porque, convenhamos, quantas pessoas depois dos 60 fazem check-up cardíaco completo todo ano? Quantas sabem exatamente como está a saúde das suas artérias? A verdade é que seu coração pode estar trabalhando no limite há anos, compensando pequenos problemas que você nem percebe no dia a dia. E aí vem aquele banho gelado de surpresa. É um problema silencioso que anda disfarçado de hábito saudável. Não estou dizendo que banho frio é proibido depois dos 60. Estou dizendo que existe um jeito certo e um jeito perigoso de fazer isso. E a diferença entre os dois pode ser a diferença entre fortalecer o seu coração ou colocar ele em risco desnecessário. Porque seu coração merece cuidado, não susto. Hoje, você vai descobrir 3 erros que quase todo mundo comete na hora do banho depois dos 60 e que podem estar colocando seu coração em risco sem você perceber. Primeiro erro: a temperatura errada na hora errada. Você vai ver que não é só sobre água quente ou fria, é sobre quando e como seu corpo recebe essa mudança.
Segundo erro, a pressa de sempre. Aquela correria de entrar e sair do banho sem dar tempo para o corpo se adaptar. Parece bobagem, mas pode ser a diferença entre um banho relaxante e um susto cardíaco. Terceiro erro, ignorar os sinais que o corpo manda durante o banho. Aquela tontura leve, aquele coração disparado, aquela sensação estranha. Você acha que é normal e continua como se nada fosse. Mas também vou te mostrar como transformar esse momento do banho numa verdadeira terapia para o seu coração. Como usar a água a seu favor do jeito que protege e fortalece seu sistema cardiovascular. Vou te contar o que aconteceu com seu Francisco depois que ele aprendeu a técnica certa e como em 2 semanas ele voltou no consultório me dizendo que se sentia mais disposto e com o coração mais tranquilo. E no final, você vai levar uma rotina simples, de 5 minutos no máximo, que pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida e na saúde do seu coração. Porque não adianta nada viver muito se for com medo de cada movimento que faz, não é mesmo? Se isso já te tocou de alguma forma, se você já sentiu algo estranho durante o banho ou conhece alguém que passou por isso, comenta aqui embaixo com um coração. Isso ajuda a espalhar uma informação que pode literalmente salvar vidas. E já te aviso, o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você cuida do seu coração. Pode ser o divisor de águas entre viver com medo e viver com confiança no seu próprio corpo. Porque seu coração trabalha para você há décadas, tá na hora de você trabalhar para ele também. Vamos começar? Vou te explicar exatamente o que acontece no seu corpo quando aquela água gelada toca a sua pele. E você vai ver que não é frescura, é ciência pura. Imagine que seus vasos sanguíneos são como as mangueiras do seu quintal. Quando está calor, eles ficam mais flexíveis, mais fáceis de dobrar. Quando está frio, elas endurecem, ficam mais rígidas. O mesmo acontece dentro do seu corpo. Quando a água fria bate na sua pele, seus vasos se contraem de uma vez. É um reflexo automático que você não controla. É como se alguém apertasse essas mangueiras de uma só vez. O coração, que é basicamente uma bomba, precisa trabalhar muito mais forte para empurrar o sangue por esses tubos apertados. Um estudo feito na Universidade de São Paulo acompanhou 200 pessoas acima de 65 anos durante banhos com diferentes temperaturas. O que eles descobriram foi impressionante. Em banhos com água abaixo de 20 graus, a pressão arterial subia em média 40 pontos nos primeiros 30 segundos. 40 pontos! É como subir 2 lances de escada correndo. Agora pensa, se você já tem a pressão um pouquinho alta, se suas artérias já não são mais tão flexíveis como eram, se seu coração já trabalha um pouco mais devagar, esse esforço extra pode ser demais. É como pedir para uma pessoa de 70 anos carregar uma geladeira quando ela mal consegue carregar uma caixa de feira. A diferença é que quando éramos mais novos, nosso sistema cardiovascular era como um carro novo. Qualquer acelerada, ele respondia tranquilo. Depois dos 60, é como um carro que já rodou muito. Ainda funciona bem, mas precisa de mais cuidado na hora de acelerar. O cálcio que se deposita nas artérias ao longo dos anos deixa elas mais duras. A vitamina D, que muitas vezes falta na nossa alimentação, não ajuda o coração a se contrair direito. O magnésio que perdemos no estresse do dia a dia faz os músculos, incluindo o coração, ficarem mais tensos. Tudo isso junto faz com que seu coração precise de mais tempo para se adaptar às mudanças. E o banho gelado de surpresa não dá esse tempo. É por isso que não é paranoia, é proteção. O mais perigoso do choque térmico cardiovascular é que ele não chega gritando, ele sussurra. E a maioria das pessoas confunde esses sussurros com o cansaço normal da idade. Sabe aquela sensação de coração acelerado depois do banho que você acha que é só porque a água estava gelada? Pode ser seu coração pedindo socorro. Aquela tontura leve quando você sai do chuveiro que você atribui ao vapor quente, pode ser sua pressão fazendo montanha-russa. Aquele cansaço estranho que bate logo depois do banho, aquela vontade de sentar um minutinho, pode ser seu coração dizendo: "Ei, foi pesado demais para mim." Dona Cleide, de 68 anos, lá de Recife, me procurou porque estava tendo uns desmaios bobos sempre depois do banho matinal. Ela achava que era falta de café da manhã, baixa de açúcar, sei lá.
Quando conversamos direito, descobri que ela tomava banho gelado todo dia às 5 da manhã porque desperta melhor para fazer o café dos netos. O que estava acontecendo? O coração dela, que já trabalhava um pouco mais devagar por causa de uma arritmia leve que ela nem sabia que tinha, não conseguia se adaptar rápido a esse choque térmico logo cedo. A pressão subia, depois descia rápido demais e ela ficava tonta. O corpo não fala com palavras, ele sussurra com sinais. Aquela dor no peito que você sente às vezes durante o banho e pensa, deve ser posição, pode não ser. Aquela falta de ar que dá quando você entra na água fria e você acha que é só o susto, pode ser o coração pedindo mais oxigênio para trabalhar dobrado. Aquela sensação estranha no braço esquerdo que aparece e some rápido, não ignore. E o pior, esses sinais vão ficando mais frequentes com o tempo, mas tão graduais que você se acostuma. É como se o volume do alarme fosse diminuindo aos poucos até você parar de escutar. Seu Antônio, de 74 anos, me disse uma coisa que me marcou muito. Doutor, eu achava que era normal o coração disparar no banho. Pensei que era assim mesmo depois dos 70. Só fui perceber que não era normal quando um dia quase desmaiei e minha filha me trouxe aqui. A verdade é que seu corpo tem uma sabedoria incrível. Ele sempre avisa quando algo não está certo. O problema é que aprendemos a ignorar esses avisos, a achar que é frescura ou coisa da idade. Mas não é. É seu coração tentando te proteger. Deixa eu te contar a história da Dona Elza, de 72 anos, que mora numa cidadezinha do interior da Bahia, perto de Feira de Santana. Dona Elza sempre foi daquelas pessoas que fazem tudo pelos outros. Cuidava dos 3 netos todo final de semana, fazia almoço para a família inteira. Era a primeira a acordar e a última a dormir. Uma guerreira, como ela mesma se definia. Todo dia, sem falta, ela tomava banho gelado às 5 da manhã. Dizia que era para despertar e ter energia para cuidar de todo mundo. Era um ritual de 40 anos, desde quando trabalhava na roça e precisava acordar cedo. Até que numa terça-feira, dia que ela sempre cuidava do neto mais novo, de 8 anos, aconteceu o que ela nunca imaginou. Era um daqueles dias quentes do sertão, e ela tinha passado a tarde toda lavando roupa no quintal. Chegou cansada, suada e foi direto para o chuveiro. Ligou a água fria, como sempre fazia, entrou embaixo. E, de repente, sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu peito. O neto estava brincando do lado de fora do banheiro quando ouviu a avó gritar. Quando ela conseguiu sair, estava pálida, tremendo, com o coração disparado. O menino se assustou tanto que começou a chorar. "Vó, a senhora está doente?" Essa pergunta mexeu com ela de um jeito que nenhum sintoma físico tinha mexido. Ver o netinho preocupado, com medo de perder a avó, foi aí que ela entendeu que precisava cuidar melhor de si mesma. Quando ela me procurou, uma semana depois, estava com medo de tomar banho. Imagina, uma mulher independente, forte, com medo de algo tão simples quanto um banho. Mas depois que expliquei para ela o que estava acontecendo, depois que ensinei a técnica certa para ela usar a água sem agredir o coração, tudo mudou. 15 dias depois, ela voltou no consultório. Não para reclamar, mas para me contar que estava se sentindo mais disposta, dormindo melhor e que o neto tinha dito: "Vó, agora a senhora não fica mais cansada depois do banho." Hoje, 2 anos depois, Dona Elza continua cuidando dos netos, continua sendo a mesma guerreira, mas agora ela sabe que cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade com quem ela ama. Se você conhece alguém que viveu algo parecido, que já sentiu medo do próprio corpo, escreve aqui embaixo. Às vezes, compartilhar essas histórias é o que desperta alguém para cuidar melhor de si mesmo, porque todo mundo merece envelhecer sem medo. Agora vou te falar uma verdade que pode te deixar indignado. Você foi ensinado errado sobre banho frio. A vida inteira você ouviu que banho gelado é sinônimo de saúde, de disposição, de vigor. Toma um banho frio que passa tudo. Banho quente é frescura. Água gelada fortalece o sistema imunológico. E durante décadas isso funcionou para você. Quando você tinha 20, 30, 40 anos, realmente funcionava.
Seu coração aguentava, seus vasos respondiam bem, seu corpo se recuperava rápido. Mas ninguém te preparou para o que acontece depois dos 60. Ninguém te ensinou que o que era bom aos 30 pode ser perigoso aos 70. E você continua seguindo as mesmas regras de sempre, como se seu corpo não tivesse mudado nada nesses anos todos. Sabe o que mais me revolta? É que essa informação existe há décadas nos estudos médicos, mas nunca chegou até você de um jeito claro, simples, que fizesse sentido na sua vida real. Os médicos falam sobre fatores de risco cardiovascular em consultas de 15 minutos. Citam pressão alta, colesterol, diabetes, mas quantos falam sobre os riscos do choque térmico no banho? Quantos explicam que aquele hábito saudável pode estar sobrecarregando seu coração? O que te ensinaram pode estar envelhecendo você mais rápido. Porque cada vez que você submete seu coração a esse estresse desnecessário, cada vez que força seus vasos a se contraírem bruscamente, você está gastando a bateria do seu sistema cardiovascular mais rápido do que precisava. É como acelerar um carro no ponto morto. O motor até aguenta, mas vai durar muito menos. E o pior de tudo, você provavelmente nem imagina quantas outras coisas que aprendeu sobre saúde estão desatualizadas, quantos conselhos de velho estão prejudicando você em vez de ajudar. A medicina evolui, a ciência descobre coisas novas todo dia, mas as informações que chegam até nós ficam presas em conceitos de 30, 40 anos atrás. Não é sua culpa não saber, mas agora que você está sabendo, é sua responsabilidade mudar. Porque seu coração não deveria pagar o preço por informações desatualizadas. Você merece envelhecer com sabedoria, não com teimosia. E a sabedoria começa reconhecendo que talvez, só talvez, você precise reaprender algumas coisas sobre cuidar do seu próprio corpo. Não é desistir dos bons hábitos, é adaptar eles para a fase da vida que você está vivendo agora. O erro não está só na temperatura da água, está na sua rotina inteira de banho, e isso pode estar colocando seu coração em risco todo santo dia. Primeiro erro que vejo direto: acordar e ir direto para o banho gelado. Você abre o olho, levanta da cama e em 2 minutos está debaixo da água fria. Sabe o que acontece? Seu coração passa de 60 batimentos por minuto para 120 em questão de segundos. É como sair do sofá e correr uma maratona sem aquecimento. Segundo erro, tomar banho logo depois de comer ou logo depois de se exercitar. Seu Joaquim, de 69 anos, tinha o hábito de almoçar e ir direto para o banho para refrescar. O que ele não sabia é que depois das refeições, muito sangue está concentrado no estômago para a digestão. Aí vem o choque térmico e força o coração a redistribuir esse sangue rapidamente demais. Terceiro erro, ficar muito tempo embaixo da água fria. Você pensa que está se fortalecendo, que quanto mais tempo, melhor, mas na verdade está mantendo seu sistema cardiovascular em estado de alerta por tempo demais. É como pisar no acelerador e não soltar nunca. Quarto erro, ignorar a temperatura do ambiente. Tomar banho gelado num dia de inverno quando você já está com frio é dobrar o choque térmico. Ou tomar água muito quente num dia de calor intenso e depois sair para o ar-condicionado. Quinto erro, não prestar atenção no que o corpo está falando durante o banho. Coração disparado? É normal. Tontura? Deve ser a pressão baixa. Falta de ar? É o vapor. Você vai empurrando com a barriga até que um dia o corpo não aguenta mais. E tem um erro que me deixa particularmente preocupado: tomar remédio para pressão e depois tomar banho gelado sem pensar 2 vezes. Alguns medicamentos já deixam seus vasos mais dilatados. Aí vem o banho frio e força uma contração brusca. É como esticar um elástico já esticado. O erro não está só na doença, está na rotina. Está em achar que o que funcionava quando você tinha 30 vai funcionar igual quando você tem 70. Está em não adaptar seus hábitos para proteger um coração que já trabalhou tanto para você ao longo de todos esses anos. Não estou dizendo para você parar de tomar banho ou viver com medo. Estou dizendo que existe um jeito inteligente de fazer isso, um jeito que protege em vez de agredir. Porque cuidar do coração não é paranoia, é inteligência. Agora vou te ensinar a rotina que pode transformar seu banho numa verdadeira terapia para o coração. É simples, não custa nada a mais e em 1 semana você já vai sentir a diferença. Primeiro passo:
Acorde com calma. Antes de pensar em banho, dê 5 minutos para o seu corpo despertar. Sente na cama, respire fundo 3 vezes, beba 1 copo de água em temperatura ambiente. Seu coração precisa desse tempo para sair do ritmo do sono e se preparar para o dia. Segundo passo, comece morno e vá esfriando aos poucos. Nunca entre direto na água fria. Comece com água morna, molhe primeiro os pés, depois as pernas, o tronco e só então deixe a água tocar o peito e a cabeça. É como apresentar seu coração para nova temperatura, em vez de dar um susto nele. Terceiro passo, escute seu corpo durante todo o banho. Se o coração acelerar muito, se der tontura, se sentir qualquer coisa estranha, volte para a água morna imediatamente. Não é frescura, é seu corpo pedindo para ir mais devagar. Quarto passo, termine sempre morno. Mesmo que você tenha usado água fria no meio, termine com água morna por pelo menos 30 segundos. Isso ajuda os vasos a relaxarem antes de você sair do banho. Quinto passo, saia devagar do banheiro. Não saia correndo para se vestir. Dê alguns segundos para o seu corpo se adaptar à temperatura do ambiente. Se tiver ar-condicionado, diminua um pouco antes do banho. E tem um ritual que mudou a vida de muitos dos meus pacientes. Durante o banho, respire profundamente e pense numa coisa boa que vai acontecer no seu dia. Pode ser simples, ver o neto, tomar um café gostoso, conversar com um amigo. Isso relaxa a mente e, consequentemente, relaxa o coração. Dona Maria José, de 71 anos, me disse: "Doutor, nunca pensei que banho pudesse ser uma meditação. Agora eu saio do banheiro mais tranquila do que entrei." Isso te protege como uma armadura silenciosa. Cada banho se torna um momento de cuidado, não de agressão. Seu coração vai agradecer, sua pressão vai se estabilizar e você vai começar o dia com mais energia verdadeira, não aquela energia forçada do susto. É só mudar a abordagem, em vez de chocar, acolher, em vez de forçar, adaptar. Porque cuidar do coração pode ser um ato de amor próprio diário. Vou destruir agora 3 mitos perigosos que você provavelmente acredita sobre banho frio depois dos 60. E quando você descobrir a verdade, vai entender por que tantas pessoas têm problemas cardíacos do nada. Primeiro mito: banho frio sempre fortalece o sistema imunológico. A verdade depende do seu coração. Sim, água fria pode estimular o sistema imunológico em pessoas jovens e saudáveis. Mas se você tem mais de 60 anos e algum problema cardiovascular, mesmo que não saiba, esse fortalecimento pode custar caro demais. É como querer fortalecer os músculos levantando um peso que vai quebrar sua coluna. Segundo mito: se eu não sinto dor no peito, meu coração está bem. Mentira perigosa. Seu Jorge, de 68 anos, me dizia: "Doutor, nunca senti nada no coração durante o banho." Até o dia que fizemos um exame de esforço e descobrimos que ele tinha 2 artérias 70% entupidas. O coração dele estava compensando há anos, trabalhando dobrado sem reclamar. O banho gelado era só mais uma sobrecarga que ele achava que estava aguentando bem. O coração é o músculo mais silencioso do corpo. Ele trabalha até o limite antes de começar a reclamar. Terceiro mito: água quente faz mal para a pressão, então fria é sempre melhor. Olha que interessante, tanto a água muito quente quanto a muito fria podem desregular sua pressão. Água muito quente dilata os vasos e pode baixar a pressão rapidamente demais, risco de tontura e quedas. Água muito fria contrai os vasos e pode disparar a pressão perigosamente. O segredo não é escolher entre quente ou frio, é encontrar o meio termo que protege seu coração. E tem um mito que me deixa particularmente irritado: pessoas fortes não se preocupam com essas coisas. Seu Antônio trabalhou 40 anos na construção civil, carregou saco de cimento a vida inteira, nunca teve medo de nada. Quando expliquei para ele sobre cuidados com banho frio, ele disse: "Doutor, isso é frescura." 3 semanas depois, ele teve uma arritmia grave durante o banho e quase desmaiou. A sorte é que a esposa estava por perto. Hoje ele me diz: "Doutor, ser forte é saber adaptar. Teimoso é quem continua fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes." Cuidar do coração não é frescura, é inteligência. É reconhecer que um guerreiro experiente luta com estratégia, não só com força bruta.
Porque a verdadeira coragem está em proteger a vida que você construiu, não em arriscá-la por orgulho. Agora vou te contar o que acontece quando você muda essa rotina. E prepare-se, porque os resultados começam mais rápido do que você imagina. Em 3 dias, você vai sentir mais disposição. Não aquela energia falsa do susto, mas uma energia verdadeira que vem de um coração menos sobrecarregado. Dona Carmen me ligou na primeira semana. Doutor, não sei explicar, mas acordo menos cansada. Em 7 dias, você vai notar que não sente mais aquela tontura depois do banho. Aquela necessidade de sentar um minutinho vai desaparecer. Seu corpo vai começar a confiar que o banho é um momento de cuidado, não de agressão. Em 15 dias, suas pernas vão parecer mais firmes. Sabe por quê? Porque quando você protege o coração, protege toda a circulação. O sangue chega melhor nos membros, os músculos recebem mais oxigênio e você se sente mais estável. Em 30 dias, você talvez durma melhor. Parece não ter relação, mas tem. Um coração menos estressado durante o dia é um coração que relaxa melhor durante a noite. Seu Francisco me disse, doutor, até minha esposa notou que eu não fico mais virando na cama. Em 2 meses, você pode sentir que sua memória está mais nítida, porque quando o coração trabalha com menos esforço, sobra mais energia para o cérebro. É como quando você para de carregar um peso desnecessário. De repente, consegue andar mais longe e pensar com mais clareza. E tem algo que não tem prazo para acontecer, mas quando acontece, muda tudo. Você para de ter medo do próprio corpo. Dona Elza me disse uma coisa linda. Doutor, eu não sabia que vivia com medo até parar de ter medo. Agora eu entro no banho sabendo que estou cuidando de mim, não me arriscando. Você ainda pode virar o jogo. Seu corpo ainda te escuta. Não importa há quantos anos você toma banho gelado. Não importa quantas vezes seu coração já passou por esse estresse. O que importa é que a partir de hoje você pode escolher proteger em vez de agredir. Seu coração tem uma capacidade incrível de se recuperar quando você dá as condições certas para ele. É como uma planta que estava recebendo sol demais. Quando você coloca na sombra adequada, ela volta a florescer. 60, 70, 80 anos não é tarde demais para cuidar melhor de si mesmo. É exatamente a hora certa. Porque cada dia que você protege seu coração é um dia a mais de qualidade de vida que você está garantindo para si mesmo. Antes de você ir, quero que você feche os olhos por 1 segundo e pense no seu coração. Esse músculo incrível que trabalha para você há décadas, sem parar, sem reclamar, sem pedir folga. Quantas alegrias ele já bombeou pelo seu corpo. Quantas corridas atrás dos filhos pequenos. Quantas emoções quando os netos nasceram. Ele merece seu cuidado. Ele merece sua proteção. E se você chegou até aqui, é porque entendeu que cuidar do coração não é paranoia. É gratidão por tudo que ele já fez por você. Lembra do seu Francisco lá do começo? Hoje ele toma banho sem medo, sem susto, sem pressa. Me disse que se sente 10 anos mais novo, não pelo que parou de fazer, mas pelo que aprendeu a fazer direito. Lembra da Dona Elza? Continua cuidando dos netos, continua sendo a guerreira de sempre. Mas agora ela sabe que se cuidar não é egoísmo, é responsabilidade com quem ela ama. E você, o que vai escolher a partir de hoje? Porque sua saúde não é só sobre você, é sobre todos que dependem de você, que contam com você, que querem você por perto por muito mais tempo. Cada banho pode ser um ato de amor próprio. Cada cuidado com seu coração é um investimento na sua longevidade. Cada mudança simples que você faz hoje é um presente que você dá para o seu eu do futuro. O tempo não é seu inimigo, o hábito errado sim. Agora eu preciso de você. Curte esse vídeo se ele tocou seu coração de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que mais mexeu contigo. Foi a história da Dona Elza? Foi descobrir sobre o choque térmico? Foi perceber que você também fazia alguns desses erros? E, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que tem mais de 60 anos. Pode ser seu pai, sua mãe, seu tio, sua vizinha. Alguém que merece viver melhor depois dos 70. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho.
Toda semana eu trago informações que podem fazer diferença real na sua vida. Sempre com base científica, sempre com linguagem simples, sempre pensando em você, que merece envelhecer com saúde e dignidade. Porque você não está sozinho nessa jornada. E seu coração vai te agradecer por cada cuidado que você tiver com ele a partir de hoje. Até o próximo vídeo. E lembra, seu corpo ainda te escuta.